A paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Tô gravando esse vídeo aqui de um cantinho aqui em casa, no pula-pula. O assunto que nós vamos falar hoje está em Lucas capítulo 22, versículo 42, que diz assim, dizendo, 41, né? 22, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui encontramos Jesus na oração do Getsemane, quando ele reuniu ali Pedro, Tiago, e João, e foi a orar, e foi para orar. E quando chegou lá, no Getsemane, no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele orou. E ele orou um pouco distante dos discípulos. E ele fez uma oração ao Pai, pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. A gente vê em outras passagens na Bíblia, como numa passagem, quando Jesus estava na festa, né, que ouviu uma voz do céu, a voz de Deus, e falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Também tem a passagem na Bíblia lá, do batismo, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e também se ouve a voz dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas infelizmente existem grupos de irmãos em nosso meio, que por mais extensa que seja ao longo do Novo Testamento, a evidência bíblica da Trindade, da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que embora seja um Deus, no entanto, ele se manifesta em três pessoas, ele subsiste em três pessoas, né? Muitas das vezes eles ainda insistem em ensinar um unicismo, né? Que é aquela doutrina que diz que Deus, na verdade, não é apenas um ser, mas é um ser e também uma pessoa que se manifesta de formas diferentes. Se manifestou como Pai, se manifestou como Jesus na época ali do Evangelho e se manifestou nos dias atuais como o Espírito Santo. Ou seja, é um Deus com três manifestações diferentes. Ao passo que nós ensinamos que Jesus, na verdade, não é um Deus com três manifestações diferentes. Ele é um Deus que se manifesta em três pessoas diferentes, mas que as três são um Deus. Ou seja, a gente usa a palavra ser e pessoa de forma diferente. Quando se referimos a Deus, dizemos que ele é um ser. Agora, quando se referimos às pessoas da Trindade ou às pessoas de Deus, aí nos referimos à pessoa, usamos a palavra pessoa. Então não podemos dizer que Deus é uma pessoa. Nós dizemos que Deus é um ser que subsiste em três pessoas. E este versículo ele choca por terra essa questão dos unicistas justamente por causa disso. Ele mostra Jesus, ele conversando com o Pai. Eu não ouvi ainda uma explicação de um unicista sobre esse versículo. Mas eu creio que deve ser um exercício mental, teológico e argumentativo muito extenso. A ver que deve dar até para escrever
uns 3, 4 livros para poder tentar explicar essa passagem com uma visão unicista. Por quê? Ou Jesus, porque ou essa passagem está falando, ou Jesus está falando com o Pai, que é outro semelhante a ele, ou Jesus está fazendo um grande teatro, encenando, falando consigo mesmo ali no Getsemane. Então, como eu dizia, não é ele estaria interpretando. Como que vai falar Pai? Ele estaria interpretando, seria um grande teatro. Para que toda essa ensinação? Para que tudo isso? Né? Para que essa ensinação de um pai, se na verdade não tem um pai? Né? Se Jesus falava com ele, e se Jesus falava dele, Jesus falava, né, de outro semelhante a ele. E aí quando Jesus foi, como a gente vê lá em João, né, João 16, onde fala sobre a promessa do Consolador. Quando Jesus foi, como eu dizia, em João 16, lá, Jesus faz a promessa do Consolador, né? Promessa de um outro semelhante a ele, né? Ok? Embora a palavra de Deus tenha muitas evidências, há muitas pessoas que ainda até chegam ao absurdo de insinuar, né? Insinuar ou colocar Jesus como um ser menor, né? Mas esse versículo aqui é a observação que eu gostaria de deixar hoje para a vossa meditação. Jesus está falando com o Pai, né? Ok? Um Pai que ele nos ensinou a também orar para ele, através da oração do Pai Nosso, né? E tudo que pedimos a ele em nome de Jesus, em nome do Filho, né? Crendo assim, conforme a sua vontade, o receberemos. Ok? Tá, espera um pouco. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.